Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa, campanha o poder da oração. Com uma palavra de poder para a nossa vida e de fortalecimento espiritual. Muitas vezes nós preocupamos com o que nós estamos vivendo, mas a Bíblia também ela traz que nós temos que ter fortalecimento da parte nossa espiritual. E esse fortalecimento vem nos trazer o quê? Discernimento. O discernimento ele vem com não só com o entendimento da palavra, mas ele também vem com o entendimento tanto das visões, tanto dos sonhos. Muita gente já não acredita que Deus nos dá sonhos. Deus nos dá sonhos. Deus dá sonhos sim. Deus dá visão. Porque se Deus não desse sonho e visão, nós não entenderíamos o que Deus quer conosco. Tem sonho que é diferente, tem sonho que é um cotidiano normal da nossa vida, alguma coisa que você passou, aí você dormiu, teve aquele sonho. Mas outro sonho, você até acorda naquele dia e fala assim, eu tive um sonho estranho, passei isso, isso e isso. Isso é uma revelação de Deus. Na palavra do Senhor diz assim que Daniel revelava sonhos. Daniel trabalhou para o rei Nabucodonosor e também na época do rei Dário. E ele revelava sonhos. Também José também revelava sonhos. Mas por que eu estou chegando nesse momento na nossa campanha? Porque quando há um sonho revelado para nós temos que orar repreendendo. Às vezes, para a pessoa que nós estamos preocupados, orar em si é em particular com Deus para que Deus venha repreender aquela situação. Amém? Às vezes, assim, a gente precisa entender as coisas espirituais. E outra, as pessoas dizem assim que as ações nossas que causam a nossa destruição. Verdade ou mentira? É verdade. Por quê? Porque muitas das vezes estas situações traz o ataque espiritual. Quando você deixa de vigiar. Porque a vigilância na nossa vida, a própria Bíblia nos ensina que vigiar primeiro e orar, mas essa vigilância ela tem que vir com oração. Às vezes da nossa evolução dentro da presença de Deus. Às vezes a gente pensa assim, a carga está tão pesada, mas eu acho que eu não vou dar conta de continuar, eu vou parar. E é aí que a gente tem que começar a vigiar nessas coisas, para que nós não viemos entristecer a Deus e também ficarmos, às vezes, causar um tipo de doença espiritual na nossa vida. Mas, na verdade, a Bíblia não diz que nós temos que lutar contra nós mesmos, mas fortalecer. Por quê? No versículo a carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, vai nos dizer a importância de que o Senhor colocou no meu coração para estar falando com as ovelhas aqui. Jesus é o caminho, a nossa comunidade cristã, Jesus é o caminho, a salvação vem de Jesus. A palavra de Deus diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há um ataque espiritual. Por quê? Até tem uma mensagem que Tiago diz assim, que nós pedimos mal. Quando nós não recebemos algo da parte de Deus, nós pedimos mal.
Tem a ver? Tem a ver. Mas tem a ver também com a sua vida espiritual. Porque é essa insistência de sempre falar sobre a oração, sempre de falar sobre a vigilância, por causa dessas questões. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Porque há um ataque espiritual sobre nós. Quando Jesus ele morreu na cruz, o nosso sangue foi lavado. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, o nosso sangue foi lavado. Foi lavado tanto no batismo das águas, tanto no batismo espiritual e tanto no batismo do fogo. Mas como assim, batismo do fogo? Como existe esse? Existe 3 batismos. No livro de João, vai dizer assim que o Senhor Jesus, ele manifesta falando sobre o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo. Esse batismo do fogo é aonde a consciência espiritual de Deus conosco, aonde se existe esta mensagem. Sabe por que existe essa mensagem? Algumas Bíblias não vai ter, mas na entrada de Efésios, capítulo de número 6, versículo 10, a entrada do tema, a armadura de Deus. A armadura de Deus se chama o fogo de Deus. Quando você está revestido, esse é o fogo de Deus. Se você está revestido debaixo da vigilância, debaixo de oração e debaixo de jejum, você tem um revestimento espiritual. E isso acontece para o quê? Para que nós viemos já não combater contra nós mesmos, mas contra as potestades e contra os príncipes e todas as hostes espirituais deste século. Cada século tem um mal. Tem que as pessoas precisar entender isso daí. Cada século tem um mal. Cada século passa-se um momentâneo que o adversário ele ataca a humanidade e vem com estratégias. Amém? Vou orar aqui em nome de Jesus. Já trouxe a palavra, irmãos, da campanha. Traga sua água. Eu vou apresentar todas as famílias, começando aqui de casa. A gente começa por casa, que a obra começa dentro da nossa casa. Eu vou apresentar a minha patriarca, a minha esposa, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida da minha esposa, eu apresento a saúde dela. Senhor, eu coloco o impossível de Deus ali quebrando, sendo quebrado, Senhor, através do Senhor, na vida da minha esposa, na vida dos meus netos, Senhor, em nome de Jesus, da minha enteada e de toda a minha família, Senhor, a nossa família, papai querido. Que o Senhor venha blindar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha revestir, Senhor, qualquer mal, Senhor, que venha sobre a minha família, Senhor, o Senhor venha combater, Senhor. O Senhor não venha deixar o adversário, ou às vezes algo momentâneo de falta de vigilância, o Senhor não venha deixar acontecer, Senhor. Assim também eu começo a orar para cada ovelha da comunidade cristã, cada ouvinte, Senhor, que assiste, ouve esta programação. Eu oro em nome de Jesus, Pai, pondo por terra todo o mal, toda a seta tentada lançada pelo adversário, tanto palavras, tantos pensamentos, em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo todo esse mal, eu repreendo toda a força do inimigo sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Que o anjo do Senhor acampe em cada lado, que acampe na nossa casa, Senhor, que acampe ao lado da minha esposa, o dia a dia, de todos os dias da vida dela, até o dia que o Senhor a vier a buscar, Senhor. Assim na vida dos teus filhos, assim na minha vida também, Senhor. Que acampe um anjo, Senhor, guardando, blindando, Senhor, para o combate espiritual, papai querido. Para que nós venhamos ser fortalecidos pelo Senhor, pela presença do Senhor. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Cada um que assiste, cada um que ouve esta evangelização, esta oração, Senhor, seja com eles. Assim, Senhor, também visita esta água em nome de Jesus. Encha da tua unção poderosa do fogo do Santíssimo do Senhor, para que venha repreender todo tipo de doença, venha repreender todo tipo de mal. Quando os seus filhos lavarem a cabeça,
lavarem o rosto, suas mãos e seus pés, Senhor, eles sejam blindados pela tua presença, assim como o fogo santo do Senhor. Blinde-os, reforce, fortaleça eles em nome de Jesus. Amém. Cai por terra toda a seta, todo ataque do inimigo sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos teus filhos, em nome de Jesus, e sobre a nossa casa, sobre a vida da minha esposa e sobre a vida dos meus netos, da minha enteada e os demais da nossa família, a minha irmã, assim também, meu pai, a minha mãe e as minhas sobrinhas e o esposo da minha irmã e todos os meus vizinhos, Senhor, da frente, do lado, da direita e da esquerda e da frente e do fundo, e assim a nossa cidade também seja blindada, as pessoas que venham buscar a tua presença e tua face, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Vocês venham compartilhar esta campanha, irmãos, é de grande importância para a sua vida, em nome de Jesus, amém?